Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, doutora Ingrid. Boa noite, Luciano. Boa noite, Emerson. Boa noite, galera. Vamos chegando. Hoje, Nutrição em Dose Dupla vai tratar de um assunto polêmico. Vamos conversar sobre medicamentos para emagrecer. Boa noite, olá, tudo bom? Boa noite, Andréia. Boa noite, Flávia. Meu companheiro inseparável já está por aqui. Boa noite, Drica. Boa noite, Cibele. Boa noite, Vitinho. Vamos lá. Henrique Altran. Felipe Viana. Boa noite, meu amigo. E aí, tudo tranquilo? Tudo jóia, como é que tá por aí? Cara, Tá de óculos novo? Tá hã? de óculos novo? Não é? Rapaz, o homem é chique mesmo, viu? Não é? Tem que ser, cara. Reparei. Tô ficando quase bonito. Calma. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas por aí no Rio Grande do Norte? Estão mais Tudo calmas? tranquilo. Agora acalmou um pouco. A Acalmou um paz pouco. voltou a reinar no Rio Grande do Norte? A paz, eu não sei se é a paz, mas a normalidade. Pelo menos isso, pelo menos isso. Tu é louco, rapaz? Tá doido? É Foi demais porque aquilo ali. o pessoal, depois que meu irmão foi para aí para resolver os problemas, ele foi, já voltou, então ele resolveu tudo. Rapaz, foi ele que veio mesmo resolver a bronca e resolveu, viu? Resolveu. Os cabas chegaram aqui da Força Nacional, os meninos pararam. Deu uma semana. Teve até Força Nacional que foi para aí? Foi. Porra! O negócio Rapaz, não foi leve, não, né? foi não, foi feio o negócio. Mas Invocado. deu certo, escapamos. Invocado. Meu amigo, hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico, Uhum. né? Assunto que a galera tem meio que medo de falar, não sei porquê, não sei qual é o babado, mas que é um assunto que a gente precisa tocar, né? Porque depois dessa última capa que eu lhe mandei lá, da revista The Economist, né? Não sei nem se dá, deixa eu ver se dá para mostrar para o pessoal aqui, só para eles terem uma ideia. Eu achei de um mau gosto Uhum. impressionante. A capa é essa daqui, pessoal, para Pronto. quem tá vendo. Para quem não está conseguindo ler, tem escrito aqui: coma, injete e repita. Bem aqui tem um cachorro quente e no lugar da salsicha do cachorro quente tem uma seringa desses medicamentos injetáveis para obesidade que estão aparecendo no Eu mercado. achei bem debochada essa capa aí, Demais, viu, Altran? cara, demais, 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 demais. Debochadíssima. O que me deixa muito preocupado, né, por conta do apelo que está se colocando em cima desse tipo de medicamento, né? Vamos fazer uma contextualização para o pessoal, primeiro, Sim. Felipe, dizendo que tipo de medicamentos são esses, né? Que o pessoal Sim. já deve ter ouvido falar, né? Tem aí o Saxenda, né? Que é o mesovictosa, né? Sim. Que é a substância liraglutida, né? Uhum. Tem o Ozempic, que é o da moda atualmente, mas que foi lançado um outro agora, mais potente do que o Ozempic, que é o chamado Vegovi, não sei se... Você viu? Chegou a ver isso aí? Vi. Né? Mas nunca atendi nenhum que tá usando, nenhum paciente tá usando. Eu acho que aqui no Brasil ele ainda não chegou. Se chegou, Não chegou ele tá não, né, bem... aqui? Eu acho que não, eu acho que não. Ozempic está liberado. Tá. Tem duas coisas que eu acho muito complicadas. Antes de falar sobre essas duas coisas, o Saxenda é um medicamento chamado liraglutida, a substância, né? O Ozempic e o Vegovi são a semaglutida, né? As substâncias, elas são, basicamente, fazem a mesma coisa. Elas são análogos do GLP-1, são agonistas do GLP-1. Ou seja, elas imitam uma substância que o nosso corpo já produz. Tá? O GLP-1 ele é uma incretina, né? Uma espécie de hormônio que é produzido pelo intestino e que está ligado diretamente à resposta do organismo para a alimentação. Certo? Então, esse hormônio ele é Saciedade, não? liberado. Como Tem a é? ver com saciedade, né? Tem a ver com saciedade, tem a ver com preparar os tecidos para receber aquilo que você vai comer, né? Então é um hormônio que é liberado, uma incretina, um hormônio que é liberado pelo intestino que vai atuar no corpo todo, inclusive no intestino. Então um dos
pontos mais importantes desse tipo dessa substância é retardar o esvaziamento gástrico, para que o estômago libere mais devagar os alimentos que estão na sua estrutura, né? Dentro da sua estrutura, e, consequentemente, você consiga absorver melhor. Então, essa é a função do hormônio, do GLP-1. Esses medicamentos, eles foram criados, Felipe, inicialmente foram criados para o diabetes. Tá? Eles não foram criados para perder peso, certo? Eles eram drogas primordialmente utilizadas para tratar, ou para pelo menos controlar, vamos chamar assim, né? O diabetes tipo 2. Só que os caras observaram que a galera começou a perder peso. Por que né? não? Então, se começou a perder peso e todo mundo está obeso, todo mundo quer perder peso, por que não vender com esse objetivo? E começaram a fazer ensaios clínicos randomizados com a droga com o objetivo de perder peso. O mais famoso, inclusive, saiu em 2020, se eu não me engano, 2020 ou foi começo de 2021, com o Ozempic, né? E mostrou que pessoas com excesso de peso conseguiam perder em, se eu não me engano, 1 ano e meio até 14 quilos, né? Então, quer dizer, um resultado que era bem expressivo e que o pessoal levou isso aí para poder começar a fazer a venda do Ozempic com esse objetivo. Aqui no Brasil, o Ozempic, como o Adri Wagner falou aí, está vendendo feito água. Tá. Né? Tá vendendo Tá, feito água, e o que acaba sendo um problema bem sério, porque é um medicamento que não precisa de receita para comprar. Você chegar na farmácia e disser, se você tiver dinheiro para comprar, claro. Que é caro, você né? Na farmácia, porque é caro. Você chega na farmácia e diz, eu quero comprar o Ozempic. Pronto, o cara lhe vende e está resolvido o problema. E você vai usar do jeito que você quiser. Quanto custa, Felipe? Tu tá pesquisando aí? Botei aqui agora. Pois é. E aí vem aquela pergunta. É 971, 1024. É acima de R$900. Acima Né, de 900. Né? A pergunta que fica é para quem é que esse tipo de medicamento é indicado? Né? Porque a melhor coisa, vamos saber para quem é. Bom, o grande lance é que os estudos que foram feitos com esse tipo de medicamento, tanto com o Ozempic quanto com o Wegovy, né, que são a mesma substância, que é a semaglutida, foram feitos com indivíduos que são muito obesos. Tá? Então, são indivíduos aonde o efeito da obesidade, diabetes, resistência à insulina, risco de doenças cardiovasculares e por aí vai, esses efeitos são maiores do que os riscos oferecidos pelo medicamento. Tá? Então, tem que entender essa questão. Né? A galera não entende isso e fica achando que o remédio foi criado para usar em qualquer pessoa. Não, pessoal. O medicamento ele foi criado e os testes foram feitos em indivíduos que têm obesidade em um grau aonde os efeitos negativos do medicamento são menores do que os efeitos negativos da obesidade. E nesse caso, não faz nem sentido a gente estar conversando aqui. A gente para a live agora. Sim. Por quê? Porque essas pessoas precisam perder peso com urgência. Né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira, não. Essas pessoas, sim, muitas vezes não têm capacidade, muitas vezes de conhecimento, ou por conta do grau de desregulação do corpo, elas não conseguem perder peso por conta disso. Tá? O livro que a gente está debatendo lá no Clube de Leitura, inclusive você assistindo às aulas, Felipe? Inclusive, Altran, eu levei falta, mas eu tenho como me defender. Esse fim de semana eu viajei, passei o fim de semana aniversário off. do Love. Passei o fim de semana off. E esse livro eu já li, entendeu? Mas calma que eu vou chegar, nas aulas. Aniversário do Love, tô sabendo. Aí imagina lá, eu lá, lendo, vendo Henrique Altran no celular. Não ia dar certo. Tem condições. Não ia dar certo. O aniversário era dela, não meu, né? Então, cara, nesse livro, né, o Gary Taubes, livro, para quem não sabe, que a gente está abordando no Clube de Leitura, é o Porquê Engordamos, tá? Estamos na segunda aula. E esse livro as aulas estão indo super bem, cara, tá muito legal, o material tá ficando muito bom. Esse livro, ele fala muito sobre essa questão de por que a gente engorda. O título do livro é muito sugestivo, né? E a pessoa que responde, a gente engorda porque come mais do que o que gasta. Isso não explica mais e treina pouco. Isso não explica o porquê, né? Isso explica, talvez, o mecanismo, mas por que não? Olha, o Adri Wagner dizendo, casa logo, macho. Ele fala isso toda a vida.
Então, cara, o porquê é muito mais complexo. E dizer que a pessoa não, que a pessoa é obesa porque é preguiçosa ou porque come demais, isso é absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. É daí que Concordo. vem essa história da gordofobia, né? Gordofobia vem daí. Esse movimento é simplesmente as pessoas tentando se defender Sim. de, de uma ideia completamente equivocada de que pessoa que tem excesso de peso é preguiçoso ou guloso, Preguiçoso, que, né? não, que se já se entregou. Exato, não Isso tem aí é nada a verdade. ver. Não tem nada a ver, tá certo? A gente sabe que o problema de obesidade é um problema bem mais sério. E quando você pega pessoas que têm muito excesso de peso e verifica, entende um pouco da questão metabólica e da questão psicológica envolvida, aí você começa a perceber que o problema é realmente muito mais sério, né? E que não e que o Ozempic, o Saxenda, o Wegovy, qualquer medicamento desses, são medicamentos que vão ajudar essas pessoas a descolar, entendeu? Vão São ajudar essas pessoas a muletas. começar a perder peso, a começar o processo todo. Agora, como eu falei, Inclusive, Altran, ah, só lhe cortando, inclusive, uma das coisas que limitam um grande obeso a perder peso é porque o cara se esforça e não consegue ter um resultado, entendeu? Ali a parte metabólica dele tá tão detonada que ele não consegue ver resultado. Aí o exato, cara começa a ficar triste, começa, enfim, vou comer sanduíche mesmo e se lasca. exato, Aí você, exatamente. com uma caneta dessa, você consegue dar um resultado positivo no início, entendeu? Porque ele não está sentindo fome, porque um dos maiores medos é o quê? Sentir fome. Uhum. Então ele não sente fome, né? Porque ele fica com aquela sensação de que está cheio o tempo quase todo e começa a perder peso. Aí Exato. nesse caso é interessante, né? Exato. E assim, os estudos foram feitos nesse tipo de pessoa, tá entendendo, Felipe? Uhum. Então, se o estudo foi feito nesse tipo de pessoa, fica claro que não faz nenhum sentido você. Ah, eu estou precisando perder 10 quilos, estou precisando perder 5 quilos. E usar o Ozempic para perder essa quantidade de peso. Esse é o ponto-chave. Esse é o Este é problema. que é o grande problema. E sabe o que é pior, cara? Vou te dizer. A pior o que eu tô vendo de ruim nessa história toda, da pior parte, é que você vai ter não só pessoas leigas, pessoas usuários, comprando o produto na farmácia para usar de qualquer forma para perder 5, 10 quilos, mas você vai ver profissionais de saúde sugerindo isso. E como Uhum. a gente viu na capa da revista, E não é pouca gente, não. você vai ver toda uma cultura se formando com o objetivo das pessoas usarem o Ozempic, comerem o que quiser e curar a obesidade com o Ozempic. Já imaginou? Esse é o melhor dos mundos para a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Pensa aí. É o melhor dos mundos. É o melhor dos É, mundos. Entendeu? a galera diz assim, mas vocês são conspiracionistas. Mas, galera, não precisa você ser ou não ser conspiracionista, não. É muito claro. Se eu tenho uma droga que permite eu comer qualquer tipo de porcaria, e essa droga me permite que eu não vou ganhar peso, eu posso até perder, não é não. O objetivo, Claro. o foco não vai ser comer porcaria, Com injeta droga e certeza. não ganha Com peso. certeza. Come porcaria, Com injeta droga e certeza. não ganha peso. E fica nessa brincadeira o tempo todo. Tá Uhum. entendendo? E o que mais torna a coisa perniciosa é porque as pessoas estão preocupadas apenas com a parte estética. Tá entendendo? Quer dizer, você vê, uma pessoa que vai. Vamos pegar um caso sério, um caso que precisa realmente. A pessoa tem, Eu vou lhe sei lá. dar dois exemplos depois de pacientes meus. Pronto, tem os exemplos. Quer que eu fale Fala, primeiro? fala primeiro, fala aí os Pronto. exemplos. Primeira pessoa. O primeiro eu vou falar de uma pessoa que é o que você está falando aí. Ó. Precisava perder 8 quilos, 10 quilos. Não conseguia de jeito nenhum. Por quê? Porque simplesmente ela não queria muito fazer dieta. É tipo um amigo meu que ele falou assim, ó. Felipe, ó, eu gosto muito de tocar violão. Eu gosto de ver você tocando violão. Eu queria tocar violão, mas se eu nascesse sabendo, eu ter que aprender, aí eu já não curto muito. Ele disse isso. Então, ela queria emagrecer. Ela queria emagrecer, mas não queria deixar de comer pão, deixar de comer doce, deixar de, né? Usou Ozempic, Victoza. Usou Victoza. Perdeu 6, 7 quilos. Altran parou de usar, o peso voltou com juros e correção monetária. Juros e correção monetária. Ou seja, ela não teve uma preparação psicológica de mudar hábito, mudar a atitude dela. Ela só quis aquele milagre
conseguiu, mas depois voltou. E o segundo caso foi um caso que eu considero de sucesso, entendeu? Eu atendi uma menina, ela online, né? De Goiás, eu acho. Ela tinha 106 quilos. Aí no primeiro mês, quando eu atendi, faz tempo que eu atendo, sabe? Aí no primeiro mês, 100 quilos. Aí na outra vez que eu atendi, ainda assim, perdendo de mês em mês 4, 5 quilos. Aí teve uma vez que ela demorou 2 meses a falar comigo. Quando essa menina voltou, ela tava com 82 quilos. Tinha perdido tipo 8, 9 quilos. Aí eu disse, o que é que houve aí? Que você tá numa evolução gigantesca, né? Mas alguma coisa teve. Aí ela me explicou que ela foi no endócrino e ele prescreveu o Ozempic. Isso deu um gás nela. Porque ela já estava perdendo peso, mas chega naquela hora que vai ficando mais lento, né, Altran? E como ela tem muito peso para perder, esse Ozempic aí, ó, serviu para ela, entendeu? Deu um gás, descolou ali o ponteiro que estava chegando naquele efeito platô. Aí ela veio questionar o que é que eu achava. Eu disse que... Eu falei mais ou menos o que a gente está conversando, mas eu disse que o principal ponto é que ela já tinha feito a mudança de estilo de vida, entendeu? Ela estava comendo comida de verdade há 6, 8 meses. Isso que ela usou foi só uma muleta. Tanto é que ela parou de usar e continuou perdendo peso. Tá top agora o corpo dela, entendeu? Por quê? Porque a mentalidade dela tem mudado. Então, 2 exemplos aí, ó, que se você não fizer do jeito certo, meu amigo, não adianta. Você vai perder peso no início, porque o cara fica enjoado, fica sem querer comer, mas depois volta, né? Exato. Era exatamente isso que eu ia falar. Quando você pega uma pessoa que realmente está precisando usar o Ozempic, o resultado é esse tipo de coisa que você está vendo aí. Porque a pessoa está focada, ela quer mudar o estilo de vida dela e ela vai usar o Ozempic como muleta. Tá entendendo? Uma muleta que você usa por tempo determinado. Exato, Não é por exato. tempo indeterminado. Quando você sofre uma contusão, que você, por exemplo, bota gesso no tornozelo, porque você quebrou o tornozelo, torceu o tornozelo, sei lá, você usa muleta por um determinado tempo. Depois que você tira o gesso e passa pela fisioterapia, você fica bom de novo, você não usa mais muleta, né? Então o Ozempic ele funciona da mesma forma. O Ozempic ele é uma muleta que você vai utilizar durante o processo de perda de peso para que você possa atingir o seu objetivo, tá certo? Mas ele não substitui a mudança no estilo de vida. E esse é o grande problema, o grande lance que precisa ser esclarecido para as pessoas. O Ozempic não substitui. Número 1, o Ozempic não deve ser utilizado a médio e longo prazo. Número 2, o Ozempic não substitui a mudança no estilo de vida. Por quê? Número 1, se você parar de utilizar, você vai voltar a todo o peso que você tinha antes. Número 2, é muito mais inteligente você perder peso, você diminuir peso, você emagrecer com saúde, perdendo gordura e não perdendo massa magra. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver com o estilo de vida alterado para o melhor, né? Se você tiver com o estilo de vida ainda comendo pão com margarina no café da manhã e lanchando coxinha com refrigerante no lanche da manhã, almoçando arroz, feijão, farofa, esse tipo de coisa que a gente sabe que é o normal das pessoas, você vai perder peso, porque você não vai conseguir comer o que você comia antes. Mas, ao mesmo tempo, você vai perder também massa magra. E aí, é o que você falou, volta com juros e correção monetária. Por quê? Porque a perda de massa magra impacta diretamente a taxa metabólica. Diminuindo a taxa metabólica basal, o que é que vai acontecer? Você vai ter mais facilidade em ganhar peso e mais dificuldade em perder. E isso já está mais do que demonstrado tanto em seres humanos quanto está demonstrado em animais. Tem um estudo que eu coloquei no meu feed já faz algum tempo, que é um estudo que foi feito com aqueles indivíduos do The Biggest Loser, né? Sim. O estudo foi feito com os indivíduos que perderam mais de 50 quilos no The Biggest Loser, né? E aí, o que é que eles fizeram? Pegaram os indivíduos do The Biggest Loser, analisaram a taxa metabólica deles e viram que a taxa metabólica dos que perderam 50, 60 quilos caiu de um determinado nível para um nível bem menor. E aí deixaram os caras em vida livre, porque depois que acaba o reality show, eles voltam para a vida normal deles. Sim. O que aconteceu? A maioria não conseguiu manter o peso e recuperou o peso que tinha perdido. Olha isso. E o que é que aconteceu com a taxa metabólica, meu amigo Felipe? Não voltou. Ficou.
ficou lá embaixo. Quer dizer, o indivíduo perdeu, saiu de uma taxa metabólica, sei lá, de 1.500 para 1.300, 1.200 calorias, ganhou o peso, tá com o peso que estava de novo, mas a taxa metabólica está aqui embaixo. Como é que fica a perda de peso do pessoa dessa? Maria, difícil demais. Tá entendendo? Então, quer dizer, pessoas que usam o Ozempic para perder 5, 10 quilos e não mudam o estilo de vida delas, elas vão perder peso, vão parar de usar o Ozempic, vai voltar o peso e elas vão ter agora mais dificuldade. Tá entendendo? Então vai ficar sempre no ciclo vicioso. Sempre que você precisar perder peso, você vai ter que ter uma muleta e a muleta vai ter que ficar cada vez mais forte, porque não vai dar para perder peso da mesma forma na situação seguinte. Você vai ter que usar uma dose maior, uma dose maior, até chegar a um ponto que você não vai poder mais aumentar a dose. E aí você vai fazer o que da vida? Tá entendendo? Então, gente, é muito importante isso que a gente está falando. Você tem que entender isso e entender que a perda de peso, quando você faz um tratamento com Ozempic, ou com Saxenda, ou com Victoza, ou com qualquer um desses medicamentos análogos de GLP-1, o que você está fazendo é uma perda de peso que vai fazer com que você perca massa magra e massa gorda. A não ser que você mude o estilo de vida e perca peso com uma dieta adequada, com uma dieta que seja hiperproteica, que tenha baixo carboidrato. Aí você consegue preservar a sua massa magra, pelo menos uma parte dela. E, consequentemente, consegue preservar um pouco da sua taxa metabólica. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido. A mudança de estilo de vida, nenhum medicamento vai fazer o que a mudança de estilo de vida vai fazer. Nenhum medicamento substitui a mudança de estilo de vida. É imprescindível que você mude o seu estilo de vida se você vai fazer medicamento, vai fazer uso de algum medicamento. E se você não vai fazer uso de medicamento, aí não tem nem o que comentar. Né? A mudança do estilo de vida é fundamental. Agora, tem uma coisa importante para o pessoal poder entender. O fato de você estar emagrecendo, isso aqui é a parte mais importante. O fato de você estar emagrecendo não significa que você está imune aos efeitos deletérios da alimentação ruim. Isso. O fato de você estar emagrecendo não tira o poder inflamatório dos carboidratos, o poder oxidativo dos carboidratos, não vai fazer com que você tenha menos hemoglobina glicada. Nada disso vai acontecer. Você vai continuar com o poder oxidativo, você vai continuar se oxidando por dentro, você vai continuar se inflamando por dentro. Então, essa história de, eu tô magro, eu tô saudável, não existe. Da mesma forma que não existe gordinho saudável, existe gordinho a caminho da doença, não existe, nem todo magro é saudável. Você pode ser magro e estar também a caminho da doença. A estética não é garantia de saúde. E isso é um problema, Altran, porque como você não tem o incômodo visual, você não tá nem aí, entendeu? Você sabe, tô magro mesmo, vou comer tudo e que se lasque. Nem exame o cara faz. Exatamente. Não é? E é o que acontece com a maioria das pessoas. Porque o que é que a gente tem hoje? Nós temos um ambiente hoje, pessoal, que é um ambiente obesogênico. É um ambiente hoje que é lotado de trocentos tipos diferentes de coisas para você comer. Vai dar uma volta no shopping hoje, na praça de alimentação, é tortura. Tá entendendo? De cheiro, de cor, de anúncio, de coisas absurdamente maravilhosas que a gente tem para comer num shopping. Então, quer dizer, se você não muda a forma como você encara a comida, aí é onde está o problema. Entendeu? E usar o Ozempic não resolve. E quando a gente fala em estilo de vida, Altran, a gente tá falando só, porque é a parte principal nossa aqui, que cabe, a parte alimentar, né, mudança de alimentação, mas mudança, quando a gente fala, é de estilo de vida como um todo, né? É o cara se preocupar com o sono, é o cara treinar, porque melhora a queima de gordura, a quantidade de, né? Sim, beber água, sim, né? Se tem que olhar da isso forma tudo. correta, Sim, controlar o sim. estresse. Tudo isso são pontos relacionados com o estilo de vida que a gente precisa estar abordando, né? E esses pontos não vão mudar porque você está tomando remédio. Às vezes você... Eu não sei nem o efeito psicológico disso aí, entendeu, Altran? Nesse segundo caso, onde não é o mais indicado. Porque o cara tá tomando remédio ali, aí tá perdendo peso, aí o cara se desliga do resto, entendeu? Pois é. Acaba dando um efeito psicológico contrário, eu acho. Pois é.
E tem mais, cara. Essa escolha que as pessoas fazem de usar o caminho mais fácil, porque, veja, é muito mais fácil você comprar o Ozempic, injetar o Ozempic e emagrecer controlando com medicamento. Ninguém aqui está dizendo que é mais difícil, não. É muito mais fácil. Pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Mas quando você escolhe o caminho mais fácil, pessoal, tem uma coisa que a gente está esquecendo no mundo de hoje, que é essa fragilidade que a gente está cultivando. A gente não está cultivando fortaleza, a gente está cultivando fragilidade. Quando a gente escolhe o caminho mais fácil. Né? E escolher o caminho mais fácil, escolher o caminho de maior fragilidade, só vai nos trazer mais problema. Porque o corpo precisa de desafio. O corpo não vai viver sem desafio. Tá entendendo? O que é que acontece quando você não desafia? Vou dar alguns exemplos. Você pega a criança, ela sai do peito da mãe. E aí ela vai tomar a papinha. O que é que acontece com o sistema, com as vias aéreas respiratórias, as vias aéreas superiores? O que é que acontece com a arcada dentária? Atrofia toda. Por isso é que a criança fica sem mandíbula, por isso é que as vias aéreas ficam todas atrofiadas e a criança tem um risco muito maior de asma, muito maior de doenças respiratórias. Por quê? Porque comeu papinha. Por quê? Porque a papinha não tem mastigação, porque a papinha não é carne, porque a papinha não é batata, porque a papinha não é fruta. E aí a criança não exercita a mandíbula, então, consequentemente, não tem desafio. A mesma coisa acontece com a criança que, ao invés de mamar, recebe mamadeira. Não tem desafio. Tá entendendo? A criança que é super protegida na infância e não entra em contato com sujeira. Não pode se sujar. Não pode pegar no animalzinho de estimação. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que é que acontece com a criança? É super doente. O que é que acontece com o indivíduo que não se desafia do ponto de vista intelectual? Estagna. Pessoal, o nosso corpo, a nossa mente, ela foi feita para ser desafiada. Não foi feita para a zona de conforto. Nós fomos trabalhados, nós somos talhados para sermos desafiados. Quanto mais conforto a gente tem, menos a gente vai evoluir. A evolução, ela vem através do desconforto. Não só a evolução física, como a evolução mental também. Eu só evoluo mentalmente se eu começar a estudar coisas que me provoquem o esforço para crescer mentalmente. Tá entendendo? E o que as pessoas estão procurando hoje, o que a gente vê cada vez mais, são as pessoas procurando o contrário. As pessoas querendo a situação mais confortável, a situação mais fácil. Se você parar para pensar, é tipo como se fosse um controle de massa, né, Outra? Tudo muito fácil, tudo muito simples, todo mundo muito calmo. Se a gente for conspiracionista, a gente pode tirar muitas coisas aí, né? Porque realmente, quanto mais mole, vamos usar essa palavra entre aspas, né? Eu estava querendo falar isso desde o começo. Né? Quanto mais mole é a pessoa, tanto fisicamente, quanto fisiologicamente, quanto mentalmente, mais fácil é de você manipular. Por quê? Porque a pessoa que é mentalmente frágil, é muito fácil você direcionar, né? Ela não argumenta, ela não pensa, ela vai pela cabeça de todo mundo. Tá entendendo? E a fragilidade, ela vem da falta de você buscar desafios. Porque o mundo hoje é um mundo muito fácil. Tá entendendo? A gente está saindo dos livros para ir para os vídeos. Qual é o problema do livro para o vídeo? É porque o livro eu tenho que ir ativamente. A leitura é um processo ativo. Eu tenho que ir até o livro e eu tenho que ler e entender o que está escrito. O vídeo é um processo passivo. Você senta e não faz nada, só assiste. Tem noção? É uma diferença muito grande. É gigante. É muito mais confortável você assistir um vídeo. E nós estamos falando aqui de fortaleza mental, mas o Ozempic é a mesma coisa relacionada com o processo de perda de peso. E mais uma vez, nós falamos isso no começo, eu vou falar de novo. Existem casos de pessoas que são obesas, que são pessoas que são
que têm uma quantidade de peso excessiva para perder, são pessoas que estão metabolicamente muito ruins e que vão se beneficiar muito do uso temporário do Ozempic, junto com a reestruturação do estilo de vida para a pessoa poder ficar bem. Né? Então, tem todo esse processo que precisa levar em consideração. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não escolha o caminho mais fácil. Gente, sabe o que eu acho engraçado, Felipe? É que em todo lugar, todas as religiões, tudo se fala sobre isso. Já parou para pensar? Né? Na religião católica se fala muito do caminho, da porta mais estreita. Que você só entra se você tirar a carga. Se você for reto moralmente. Né? Na religião budista também tem. Na religião hinduísta também tem. Todas as religiões falam disso, mas as pessoas estão tão voltadas para o conforto, tão voltadas para o hedonismo, para o prazer acima de qualquer coisa. Foi até o texto que eu coloquei na sexta-feira no meu Instagram, que as pessoas estão esquecendo do desconforto. E o desconforto faz parte. E assim, pessoal, não estou dizendo que você tem que dormir na mata e deitar no chão, não. Tem determinados confortos que a gente conquistou que eu também não abro mão, não. Não abro mão de dormir num colchão legal, não. Sim. Tá entendendo? Mas tem determinados desconfortos que a gente hoje está abrindo mão e que a gente está perdendo muito com isso. A gente tem que chegar no equilíbrio, né, Tran? A nossa, durante o nosso processo evolutivo todo, a gente buscou conforto. Exatamente. Buscou conforto. Sendo que já chegou num nível que o conforto demais está atrapalhando, meu amigo. Então a gente tem que vir aqui falar sobre necessidade de desconforto voluntário. Sim. Né? Tem aquele ditado que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Então, o que é que está acontecendo? Nós fazemos parte de um ciclo. Né? Eu acho que a gente está no ciclo de homens fortes criando tempos cada vez mais fáceis. Sim. Veja como era a situação de vida dos nossos pais. Né? Tempos muito mais difíceis, eles criaram tempos mais fáceis para a gente. O que é que nós estamos fazendo com nossos filhos? Criando tempos mais fáceis ainda. Tá entendendo? E aí, o que é que acontece? A gente tem hoje uma situação, Felipe, onde a gente tem menos... E aqui eu queria deixar bem claro que é uma questão muito sensível, isso que eu vou falar, mas a gente tem menos masculinidade hoje. E eu não estou falando aqui de gênero sendo qualquer coisa aqui relacionada com homossexualismo, não. Sim. Masculinidade e feminilidade sempre vai existir. Sempre. Sempre vai existir. O que nós estamos observando é menos masculinidade. E aqui, tanto vale para homem como para mulher. Essa masculinidade diminuída está fazendo com que a gente perca a noção das coisas. Eu tenho um lado masculino e um lado feminino. O Felipe tem um lado masculino e um lado feminino. Todos nós temos os dois lados. Isso já é mais do que claro dentro da psicologia e dos nossos modelos mentais. O problema que está acontecendo é que todo mundo está deixando o lado feminino subir. E eu não estou falando aqui de homossexualismo, nada disso, pessoal. Tá? Masculinidade não está ligada a sexo, tá certo? Masculinidade está ligada a psique, está ligada a você ter atitude de homem. Vou dar um exemplo, tá certo? Vou dar um exemplo que é para poder ficar claro, tá certo? Muito mimimi e pouca testosterona. Talvez seja isso aí também, certo? Talvez seja isso aí. Mas eu vou dar um exemplo para ficar claro. Eu estava no Cristo Redentor com a Liane, e aí a gente estava na base do Cristo Redentor, tomando uma cerveja, e aí a gente estava assim, um pouco protegido do sol, mais ou menos, né? E tinha uma mesa aqui do nosso lado, aquelas mesas altas, sabe? Que fica mais ou menos assim. Sim. Né? E tinha umas mesas lá, e aí chegou um casal, e a mulher veio falar com a gente, disse: a gente pode usar essa mesa que está do lado de vocês? A gente estava usando uma aqui, essa aqui estava do lado, né? Aí eu disse: claro que pode, não tem nenhum problema. Aí olha a situação, era um casal, a mulher veio falar, e aí a mulher olhou para o homem, entenda, era um homem, certo? Era um homem, ele estava com a namorada. Ela olhou para o homem, como quem diz assim: pega a mesa e traz para cá. Aí ele devolveu um olhar para ela, como quem diz assim: eu que pega a mesa e traz para cá. Tá entendendo? É isso que eu estou falando de perda de masculinidade. Você está entendendo? Não tem nada a ver com se você é homem, se você é mulher.
Tem a ver com isso, com esse tipo de atitude. Aí o que foi que eu fiz? Peguei a mesa e levei. Aí a Liane olhou para mim, eu olhei para ela, você lembra quando eu falei que a gente tá tendo um problema de masculinidade? É isso que tá faltando. Tá entendendo? Por quê? Porque o que é que tá acontecendo? A gente está vendo cada vez mais pessoas que não estão crescendo. Mais uma vez, pessoal, eu não estou falando nada em relação a ser a favor ou contra, nada de questão de política de gênero, ideologia de gênero. Não tem nada a ver isso. O que está acontecendo é que as pessoas não estão evoluindo. As pessoas não estão crescendo. As pessoas estão ficando crianças. Mimadas. Homens, mulheres, o que seja. Entendeu? O que seja. Homens, mulheres, cidadãos da comunidade LGBTQIA+, não interessa. Estão ficando mimados. Criança, cara. E isso aí é por quê? Porque está escolhendo o caminho mais fácil. Tá entendendo? Esse que é o grande lance. É esse caminho mais fácil, voltando agora para o nosso tema, para a gente poder finalizar. Essa que é a questão do caminho mais fácil. Sim. Tá entendendo? Eu não tenho nada a ver com a opinião sexual, com a opinião de gênero, com a opinião política de cada pessoa. Isso não me diz respeito. Isso deve ficar muito claro aqui, porque pode ser que tenha gente que... gente que vai entender isso aqui de forma errada. Entendo. Eu não tenho nada com isso. Certo? Não tenho nada com isso. Cada um faz o que está de acordo com o seu modo de vida, com as suas crenças e tudo mais. No entanto, uma vez que você cresce fisicamente, você também tem que crescer psicologicamente. Quer você seja, mais uma vez, homem, mulher, LGBTQIA+, você tem que ter a atitude de adulto. Tá entendendo? É esse ponto. A atitude de adulto. E o que a gente vê é a atitude de criança. Sim. São mulheres casando com crianças. Que foi o caso que eu vi lá no Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Isso, gente, isso é pernicioso. Onde é que nós vamos colocar as mãos? Onde é que nós vamos colocar o nosso mundo? Em que mãos nós vamos deixar os nossos mundos? Tá entendendo? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, outra. Você acha que, nutricionalmente falando, o alto consumo de produto industrializado tem a ver com isso aí? Não tenho dúvida disso. Onde eles botam soja em tudo, porque o cara pega um picolé de chocolate e tem soja. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a alta ingestão de produtos à base de soja, né? Pronto, a doutora Lorena usou outra palavra interessante também, passividade. Gostei. É isso. Pronto, aí. Perfeito. É isso aí. Então, a alta ingestão de produtos à base de soja, certo? Tem muito disso, tá? E tem também, é claro, o apelo cultural. Claro que o meio está influenciando bastante, né? Porque a gente tem aí a TV, os filmes, a galera influenciando você a ser passivo, né? A receber passivamente as coisas. Tá entendendo? A internet, as mídias sociais, tudo isso influencia. Aí junta com alto consumo de soja, diminuição dos níveis de testosterona. Quando a gente fala em testosterona, o pessoal acha que a gente está falando só de hormônio masculino para homem, para ser macho. Não, galera. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tenho um paciente com testosterona, um paciente mulher com testosterona baixíssima, que está terrível de saúde. Simplesmente não vive. A pessoa sem testosterona. Testosterona é vida. É você ter atitude de pegar uma mesa dessa. É você ir resolver sua vida. É você ir morar num canto diferente. É você ter coragem de, com 30 e poucos anos, mudar sua carreira. Tudo isso aí, Altran, depende da parte hormonal. Testosterona é ter atitude. Entendeu? Exatamente. E as pessoas elas estão morrendo por conta da ausência desse hormônio. E vou dizer mais. A gente vê quando a gente lidar com muita gente, claramente, a gente está tendo muita gente. Claramente. O cara vê. Eu tenho pacientes que são da comunidade LGBTQIA+, que tem testosterona muito maior que a minha. Não tem nada a ver com opção de gênero, meu amigo. Nós estamos falando aqui fisiologicamente. Fisiologicamente. Tá entendendo? Então, a ausência, diminuição da testosterona está acontecendo em homens e mulheres. E isso é um problema. Agora, dá para reverter? Dá para reverter. Como é que a gente reverte? A gente reverte com, número 1, com alimentação. A gente reverte com exercício físico. A gente reverte com sol. A gente está
falando isso aqui desde quando, Felipe? Nós falamos a Desde mesma quando a coisa. gente estudava nutrição na faculdade. Faz Quando uns foi que a 3 gente anos, começou 4. a fazer o nutrição em dose dupla? Rapaz, eu acho que foi em 2019, não foi? 2019, por 19 ou foi aí foi. 2020? É, Desde 19 ou essa 20. época que a gente fala a mesma coisa aqui. Alimentação, sol, exercício, manejo do estresse, contato com a natureza. Isso aqui ajuda pra caramba. Sim, E além disso, botar a mente para se desafiar. Porque por isso. incrível que pareça, a mente também tem uma influência. Tá entendendo? Então botar a mente para se desafiar, não escolher o caminho mais fácil. Às Não escolher o vezes, caminho mais cada um tem um dom, alguma coisa, né? Alguma coisa tipo, eu sei fazer uma coisa melhor do que o Altran sabe fazer uma coisa melhor do que eu. Sim. Pegue isso aí que você faz de bom e tente evoluir, pelo menos em alguma das áreas principais, entendeu? Eu uso muito na música, entendeu, Altran? Eu gosto de tocar violão, né? Eu toco violão, guitarra, bateria, baixo, eu gosto de música. Quando eu paro e penso assim, rapaz, já faz bem um mês que eu não aprendo música nova. Aí eu vou e aprendo música nova. Por quê? Treinar, meu amigo. Você Se treinar desafiar. a parte psicológica. Você acha que essa epidemia que a gente tem hoje, por exemplo, de Alzheimer, não tem a ver também com as pessoas ficando cada vez mais sedentárias mentalmente? Claro que tem. Claro que tem. Não tenha dúvida de que tem, é claro. Tem a ver com alimentação, tem a ver com ausência de sono, com síndrome metabólica. Tem a ver. Tem a ver. Mas tem a ver também com as pessoas ficando preguiçosas. Mentalmente preguiçosas. As pessoas estão se aposentando, Felipe, para ficar sem fazer nada. Já pensou? As pessoas estão se alimentando, estão se aposentando para ficar sem fazer nada. Qual é o objetivo da aposentadoria? Ficar que nem uma pedra. Nisso aí eu levo muito minha avó como exemplo, entendeu? Eu nunca vi minha avó sem trabalhar. Ela tá com 84 anos. Acho que tu já viu alguma história dela, que às vezes quando eu boto aqui, né? Ela tá com 84 anos e eu tô vendo que ela tá agoniada porque ela não tá mais conseguindo trabalhar. A parte física já chegou ali no limite, entendeu? Mas eu uso muito ela como exemplo pra mim, entendeu? E eu vejo o cara com 60 anos, e aí, tu daqui a 10 anos, Altran, tu vai ser um boyzão bronzeado. Tu vai querer parar de fazer tudo? Vai. Pelo amor de Deus, homem. Isso não existe, não. Eu posso até diminuir o ritmo. Trabalhar 3, 4 dias na semana, ao invés de trabalhar todo dia, até não sei que horas. Mas parar de trabalhar, você tá doido. Não tem homem no mundo que faça eu parar de trabalhar. Concordo. Até porque o que a gente faz não é trabalho, né? A gente tem sorte de trabalhar com o que a gente gosta. Faz, né? A gente gosta. Não, e essa coisa, eu vou te dizer uma coisa, viu, Felipe? Essa história do clube de leitura, eu tava falando pra Liane, eu encontrei algo. Agora, eu encontrei algo que pra mim é uma coisa que eu procurava há muito tempo. Porque eu vinha dizendo, rapaz, eu queria tanto ser pago pra ler e pra dar. Sim, né? verdade. Tô de prova. Foi para ser pago pra ler. Pronto, encontrei a forma de ser pago pra ler e dar aula. Tô no paraíso, bicho. E pode ter certeza que você ajuda mais do que esse pagamento que você está recebendo aí. Você ajuda o povo muito mais. É um pagamento mais do que justo. Eu fico muito feliz, cara, de ter encontrado isso, porque para mim é uma oportunidade de tá levando esse conhecimento para outras pessoas, entendeu? Assim, é legal a gente conversar aqui e tudo mais, e fazer essas lives, e eu acho que a gente envolve muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, fazer o clube de leitura e ter esse grupo mais restrito também é muito legal. Com certeza. Você viu que eu achei o meu primeiro paciente que eu atendi, que eu lhe marquei, eu não sei se você chegou a ver. Eu vi. Eu achei, rapaz, o papel que eu atendi a primeira pessoa, nem tinha software, assim que eu me formei, eu abri a agenda, aí achei o primeiro papelzinho da primeira pessoa que eu atendi. Aí eu lhe marquei lá e eu disse exatamente, de certo modo foi um agradecimento aquilo ali, que desde o começo eu lhe perturbo aqui pelo Instagram, né? E você tem a certeza, meu amigo, que o trabalho que você presta aqui é gigantesco para profissional da área da saúde e para pessoas, de modo geral, que não são da área da saúde, mas que querem informação, entendeu? Legal demais. Legal demais. Acho que a gente deu o recado, né, cara? Sim. Deixa eu finalizar Finalize. Antes da gente finalizar, deixa eu só dizer, eu tava vindo aqui agora, dirigindo, né? Eu cheguei em cima da hora, para variar. Quando a gente tava falando de testosterona, eu ia falar de você ter iniciativa de fazer as coisas. Aí eu publiquei um desses memezinhos que eu faço aí, que eu acho engraçado, né? Uma mulher assim, abaixada, eu disse, isso aí é a pessoa no supermercado, procurando uma coisa que preste para comprar. Aí eu botei
na legenda lá, assim, que se você não quiser ter problema com rotulagem, açougue e feira. Ou então, aprenda sobre rótulo. Aí uma pessoa comentou assim, mas o problema é que eu não gosto de cozinhar, não quero entrar na cozinha e nem tenho dinheiro para pagar alguém que cozinhe para mim. Eu digo, meu amigo, se você perde para uma frigideira e um ovo, você vai ganhar para quem? Eu lendo no carro. Você não tem iniciativa de fazer o básico da sua comida, você tá morta, meu amigo. Você não faz nada mais. É impressionante. Aff, Cara, é assim, as pessoas elas estão ficando cada vez mais mortas, cara. Cada vez mais mortas. Tá entendendo? Como diz minha mãe, morta nas calças. É morta dentro das calças, exatamente. Isso me preocupa muito, porque foi o que o Tomás escreveu. Ele escreveu assim, a pessoa morreu e esqueceu de enterrar. Sabe, a pessoa que morre com 50, com 60 anos de idade e vai ser enterrada com 80, com 90. Sim. Cara, isso é muito triste. É muito triste. É muito triste. E assim, se a gente puder fazer alguma coisa para evitar esse tipo de coisa com as pessoas, putz, a gente vai estar aqui lutando para isso. É sobre isso a rebelião saudável. Né? O pessoal acha que a rebelião saudável é só para a gente ficar falando de alimentação, falando de sono. Não, essa rebelião saudável é para falar de trabalho, é para falar de testosterona, é para falar de atitude, é para falar de proatividade, tá entendendo? Porque a galera olha para esses livros aqui atrás só tem livro da área de saúde, né? Mas essa prateleira aqui, todinha aqui em cima, é só filosofia, tá entendendo? E tem mais outra aqui embaixo também. Tanto é que o seu perfil é nutricionista metido a filósofo. Metido a filósofo. Exatamente. Exatamente. Mas a gente não pode se entregar, pessoal. O segredo é esse. Se a gente se entrega, a gente morre antes mesmo da morte chegar. Esse que é o grande lance, né? Então nós temos como fazer algo diferente. E o segredo é esse. Isso aí. Ok. Meu amigo Felipe, bola, mais uma vez um prazer inenarrável estar com você. Só não é maior do que o meu. Só não é maior do que o meu. Em Fortaleza com sua digníssima, eu vou. Só me enrolando. Não, calma. No meio do ano eu vou. No meio do ano eu vou. É sério. Pois avise para eu estar em Fortaleza, né? Não, eu só vou quando você tiver. A gente vai organizar esse negócio. Você acha que eu vou aí e a gente não vai comer uma churrascada boa? Você tá doido? Rapaz, mas, claro. Tem bons lugares aqui. Uma churrascada e vamos no mercado comer panelada, sarrabulho, galinha caipira. Vixe, Me aguarde, Maria. Tomar café da manhã típico do Nordeste. Top, Aí, minha mãe me matando aqui. Henrique, você é um ser iluminado. Obrigado, mãe. Isso aí. Porque eu tive uma boa forma. Ah, olha aí. Tá querendo aumento de mesada, viu, dona Márcia? Show de bola, meu amigo Felipe. Um forte abraço, hein? Beleza, Altran. Abraço. Próxima segunda. E parabéns para ela. Valeu, tranquilo. Próxima segunda, estamos aqui de novo. Sempre. Abração. Valeu. Tchau, galera. Tchau.